Você também, você falou com Shimon Peres. Shimon Peres foi uma entrevista propriamente dita. Ex-primeiro-ministro de Israel. Sentado, tal, em Tel Aviv. Eu fui a Israel, uma das vezes que eu fui lá a trabalho, e ele me recebeu. Ele não estava no poder na altura, ele era político, né? Mas não estava exercendo nenhum cargo executivo. Depois ele voltou a ser primeiro-ministro e tal. E ele já era prêmio Nobel da Paz, né? Com Arafat. Né? Você também entrevistou Kofi Annan, secretário-geral da ONU. Exatamente. Kofi Annan. Gorbachev, então presidente Mikhail Gorbachev, então presidente no Kremlin. Esse no Kremlin, legal, presidente da Rússia. Legal. Aquele país que você ajudou a extinguir. Quem sou eu? Foi o Gorby. Brincadeira. Foi o Gorby. Margaret Thatcher, a dama de ferro. Exatamente. Primeiro-ministra britânica que encarou a guerra com os argentinos, né? Foi ela. Os argentinos invadiram lá as Malvinas, Falkland, e acharam que, imagina, Londres vai se mexer, tá 12, 13 mil quilômetros de distância. Sim. E aí ela se mexeu, sim. Margaret Thatcher falou, não, eles são British e nós vamos lá defendê-los e não importa onde mandou um monte de gente para cá, mandou navio para cá. Aí acabou a brincadeira. E a brincadeira acabou rapidinho. Durou quantas? 6 semanas. 6 semanas. Uma morte de algumas centenas de argentinos. Morreram cerca de 600 pessoas, né? Aparentemente, assim, uns 400 argentinos, 200 britânicos e 3 ilhéus. Na verdade, 3 ilhoas. Elas eram 3 mulheres que estavam na capital ali, Stanley, e elas foram vítimas de fogo amigo. Ironicamente, foi um petardo lançado pelos próprios britânicos, caiu na cidade e destruiu a casa onde elas estavam, elas morreram. Na Rio 92, você falou com Fidel Castro. Ali foi uma loucura, porque e com Helmut Kohl, então primeiro-ministro da Alemanha. A gente começou essa conversa falando de clima. Rio 92 era isso, né? Era uma das conferências da ONU para o clima. E foi a primeira grande... 92, 2002, 2022. Olha só. 92, acabou de fazer 30 anos. 30 né? anos. E até hoje não se chegou a alguma conclusão mais produtiva. Né? Mas na época, olha só, a Rio 92, colocado em perspectiva, o encontro anterior tinha sido, se não me engano, em Estocolmo. Foram 2 chefes de Estado. Na Rio 92 tinha mais de 170 chefes de Estado e de governo. Entre eles, Helmut Kohl, alemão, Fidel Castro, cubano, né, o François Mitterrand, francês, e, puxa, eu nem lembro, mas era tanta gente. E esse pessoal passava pelos corredores, né, porque era um encontro da conferência ali, o ambiente do Rio Centro, lá o grande centro de convenções, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e as pessoas ficavam andando, eram outros tempos, né? Hoje em dia o chefe de Estado não fica dando sopa assim. Hoje é inconcebível, né? Não dá para imaginar. Não, a gente chegava com o microfone e presidente, primeiro-ministro, fala aí e tal, e o cara falava. Imagina, hoje em dia, né? Tem gente que bota jornalista em cercadinho, né? Você imagina como é que é. Né? Lembrar para todas as pessoas que nos acompanham, né? Hoje, em cerimônias oficiais, existe o que nós jornalistas chamamos de chiqueirinho, né? Ou cercadinho. É uma cerquinha mesmo lá. E os jornalistas ficam ali dentro daquele cercadinho, distante da autoridade. Se a autoridade quiser falar com o jornalista, ela se aproxima, né? E aí aquele monte de jornalista, 25 perguntas ao mesmo tempo. Presidente! Não funciona, né? Não funciona. Não funciona, não Mas, tem qualidade. Sei né? lá, acho que Outro dia, no campo de futebol, eu vi uma cena que me lembrou muito o cercadinho. É o cercadinho moderno para a imprensa que cobre futebol. Eu vi num jogo da Libertadores da América, na Copa Libertadores da América, aqui em São Paulo, né? Vêm umas pessoas segurando uma fita no formato de U. Então tem 3 pessoas segurando fita, alguns metros de fita, e os jornalistas dentro daquela área cercada móvel. Aí os times. Mas melhorou, é uma evolução. Os times entram em campo, aí vem os caras segurando a fita, andando, e os jornalistas andando junto dentro da fita. Uma cena, rapaz. Não, isso é uma coisa. Olha, eu cobri 8 Copas do Mundo, o que é inacreditável, considerando que eu não gosto de futebol, não entendo nada de futebol.
Sou palmeirense por razões genéticas, para que o meu pobre pai não vire na tumba, né? Mas não ligo. Meu pai era italiano. Mas eu, honestamente, futebol, eu não vou dizer que eu não gosto. Como é que não curtindo, vamos dizer assim? Você não vai ao estádio, você não acompanha os times, essas coisas de torcedor, de fã, que discute, que sofre, que chora. Não. Se depender de mim, como é que você cobriu a esses grandes jogadores vão morrer de fome. Eu não vou dar nada para eles, coitados. Tenho a minha admiração gratuita, mas não sou o público, né? Não sou o público deles, né? Bom, mas eu acabei indo para essas grandes coberturas de esporte, assim, porque a televisão, né? Antigamente com a sua total exclusividade na cobertura, né? Hoje em dia você continua tendo exclusividade, mas você tem outros veículos, né? Outras plataformas, né? Hoje a internet mostra jogos, tem gente comentando, tem gente narrando, então você tem opções. Antigamente não tinha. Então, quando você tinha um canal transmitindo, esse canal tinha um estímulo para investir pesadamente nessa cobertura. Então, assim, a TV Globo, na época, levava 200 pessoas numa cobertura. Né, mais de 200 pessoas. Eu me lembro que quando a gente estava na Copa da Espanha, por exemplo, em 82, né, em 80 foi a primeira que eu cobri, tinha até telefonista. Foi telefonista de São Paulo, lá para atender telefone em Madrid. Né? Alô, TV Globo, bom dia. Você está falando da Copa de 82? Eu viajei numa cobertura nas eliminatórias desta Copa em 81. E nós fomos cobrir jogos da seleção brasileira na Colômbia, no Equador. Sim. E acho que no Peru. Disputas regionais que depois levam. As eliminatórias. Nós fomos em 17 pessoas para cobrir 3 partidas. Nas eliminatórias. Isso era da TV Globo, né? Da TV Globo. Imagina, 17 pessoas. Não, era outra época. E aí, um dos critérios para escolher quem ia participar da cobertura, além de ser minimamente competente no jornalismo, era falar idiomas, né? Porque facilitava, né? Aí eu, como falava italiano, fui lá, eu designado para cobrir a seleção da Itália. E a seleção da Itália ganhou a Copa. E aí eu carimbei meu passaporte para as próximas coberturas. E eu me lembro que você se aproximou da seleção italiana pela cobertura e teve apoio, né? E compraram a tua presença e você teve acesso. Foi um fenômeno muito interessante. Né? Acho que primeiro o fato de eu falar a língua e eles me verem como assim, era um brasiliano, mas era um brasiliano diferente, que falava a língua, é como a gente, é meio italiano e tal, não sei o quê. Então, isso ajudou muito. E também eu era o único de um veículo, o único representante de um veículo não italiano que estava lá o tempo inteiro com a seleção italiana. E eu fazia isso com a seleção italiana, tinha o irmão Henning fazendo com a seleção da Alemanha, porque pelo próprio nome a gente já imagina. Né? Falava alemão. O Lucas Mendes, que falava inglês, que era correspondente de Nova York, estava com a seleção inglesa. Os americanos nem participavam nessa época. Enfim, e assim sucessivamente. O Nascimento, Carlos Nascimento, nosso bom amigo, tinha ido morar na Espanha um ano antes para acompanhar a implantação dos estádios e tal, e no final ficou lá cobrindo Copa da Espanha tal. Enfim, era um negócio extremamente sofisticado, né? E um grande investimento. Tinha uma equipe brasileira cobrindo só a Itália. Eu não fazia outra coisa. Fiquei lá o tempo inteiro cobrindo a Itália. E eu dei essa sorte tremenda de que a Itália foi adiante. Né? A Itália chegou muito desacreditada em 82 na Copa e tinha uma briga tinha uma relação com a imprensa horrorosa. A imprensa italiana esportiva é muito ardida, né? E os caras batiam feio e contavam, falavam história, inventavam histórias, ou se não inventavam, pegavam a história e turbinavam a história. E assim, entre outras coisas, eles diziam que os jogadores de madrugada saíam da concentração para ir para os cabarés. Imagina a família do jogador lá na Itália, como é que a mulher do jogador, com que alegria ela leu essa notícia. Chegou um momento que a Federação Italiana teve que importar as mulheres dos jogadores, porque ficou um clima tão ruim que eles falaram assim, não vai dar para continuar aqui. Né? O cara, enfim, com tudo isso, chegou um momento que os jogadores falaram, eu não falo mais com a imprensa. Todos eles fizeram greve. Silêncio Stampa era o nome do movimento deles. Era um protesto. Né? Não vamos falar com esses caras, que esses caras são mentirosos e não sei o quê.
Muito bem. Mas eu não era aqueles caras, eu não era italiano, eu era meio italiano, eu era de uma televisão do Brasil. Os caras não tinham razão para não me dar entrevista. Então acabou essa situação exótica, de que o único que falava com a seleção italiana durante um bom período da Copa da Espanha era eu, né? Representando um veículo brasileiro e não os italianos. Os italianos, depois que eu saía das entrevistas, eles iam falar comigo. O que eles falaram? O que eles falaram? Eu passava adiante. Eles não eram meus concorrentes, não tinha por que, né, negar acesso à informação, e eu sempre agi assim, né? Mesmo quando trabalhei com concorrentes, eu sempre, não, você também, né, a gente segue um código de ética, né? A gente não vai ficar boicotando o colega mas ele trabalha na empresa X, Y, não. Tem algumas coisas que a gente conquista pelo nosso trabalho. Agora, quando as circunstâncias ali, outras, interferem e alguém está tentando censurar o trabalho da imprensa, acho que a obrigação nossa é tentar facilitar o trabalho da imprensa, né? Sem entrar no mérito da discussão ali, que parecia que os jornalistas estavam errados. Mas, enfim. Mas a gente seguia ali com uma certa familiaridade. Mas eu fui ficando lá, cobri a Copa de 82, fui muito bem tratado pela seleção, pela direção, pelo Enzo Bearzot, que era o técnico, principalmente, que no final me fez um gesto muito, muito simpático, tal, porque na entrevista final dele, quando ele já era campeão do mundo, os italianos começaram incomodados, né? Falaram, não, tira esse cara da frente, esse cara não é italiano, não sei o quê. Ele falou, não, esse aqui é um bravo ragazzo, eu vou dar entrevista para ele sim, vocês esperam. Então foi um negócio assim que eu falei, opa, aí me emocionou, né? Aí me emocionou. Eu falei, senti firmeza, hein? Foi legal, foi muito bacana. E isso, como eu disse, carimbou meu passaporte para os próximos E aí Copas, você também cobriu Olimpíadas. Cobri 4 Jogos Olímpicos. Coreia. Peraí. Atlanta, África do Sul, né? Ou foi Copa? África do Sul foi Copa. Eu falo, memória é complicada aqui o negócio. Não, foi Atlanta, Estados Unidos, né? Rio, com certeza. Pequim. E qual é a outra? Alemanha. Eu também faço uma confusão nessas datas. Porque também teve Copa e teve Olimpíada. Então, as duas coisas alternavam em épocas, né? Mas eu fui a todas essas, um privilégio, uma pessoa que não é do departamento de esportes, né? Mas que eu consegui participar. E também esses grandes eventos tem o seguinte, eles não são só esporte, né? Tem muito que se fala da cultura local, né, da história, dos costumes, da política, da realidade, né? Você vai, eu fui para a África do Sul, cobri Copa do Mundo e fui falar do primeiro transplante cardíaco feito no mundo, que foi feito pelo Dr. Christian Barnard, lá na África do Sul, na cidade do Cabo. Tem um museu incrível lá sobre isso. Quem tiver a oportunidade. Me lembro de uma manchete da revista O Cruzeiro, ou da revista. Não, revista Manchete. Podia ser. Na época, elas eram contemporâneas. Na época do primeiro transplante, que era assim: lance por lance, vírgula, eis o transplante. Era uma grande cobertura do primeiro transplante, que foi na África do Sul. Que, curiosamente, quer dizer, o Dr. Barnard, ele tinha estudado nos Estados Unidos com grandes mestres que estavam mais do que prontos e preparados, inclusive mais do que ele até, para fazer os transplantes, mas a legislação americana não permitia fazer um teste. Era uma coisa difícil de aceitar. Hoje a gente fala, transplante de coração, tal. Na época era um negócio tabu. Hoje não é nem notícia. Não, hoje faz-se transplante de coração todo dia. Todo dia. No INCOR, na Beneficência, em São Paulo. E salvando a vida de muita gente. Sim. Muita gente. Graças à generosidade de doadores e famílias. Tal. Só que na época isso era inaceitável. E os Estados Unidos, que também tem um lado bem conservador nos seus costumes, em alguns aspectos, né? Eles, naquela época especialmente, não aceitavam a ideia. E o Barnard, ele voltou, ele fez a sua pós-graduação lá, estudou com os grandes mestres, chegou na África do Sul. Na África do Sul não tinha nada sobre transplante, nem a favor nem contra. Então ele falou, eu vou fazer. Começou fazendo testes com cães, porcos, e depois ele fez com o primeiro transplantado, que viveu 16 dias.
Isso. Que já foi considerado um milagre na época. Imagina, tirar o coração do peito de um homem, botar no peito de outro e o cara ainda sobreviveu. Né? Mas era muito difícil, né? Eles não tinham os medicamentos, depois evoluiu muito.